As imigrações judaicas e sírio-libanesas são relativamente parecidas, pois ambas são mais novas comparadas às tradicionais. As duas começaram no final do século XIX e no início do século XX. Vamos entender mais sobre essas imigrações e como elas são importantes para a constituição do país. A imigração judaica teve seu começo ainda no Brasil colônia, quando cristãos novos se estabeleceram aqui, mas é no final do século XIX e início do século XX que essa imigração aumenta. Os judeus vinham de vários lugares, tanto da Europa como da Polônia, Rússia, Bessarábia e Ucrânia, quanto da Ásia, como do Líbano e Síria. É somente na década de 1920 que o número de imigrantes aumenta, fazendo com que totalizem cerca de 45 a 50% dos imigrantes vindos da Europa Oriental para o Brasil, tornando assim o país o terceiro receptor mais importante depois dos Estados Unidos e da Argentina. Segundo estima Leszczynski, entre 1840 e 1942 teriam entrado aproximadamente 71.360 judeus no Brasil. Esse aumento é ocasionado por causa da mudança da imagem do Brasil nessa década e a mudança da legislação imigratória dos Estados Unidos, Canadá e Argentina, que, com leis mais restritivas, conduzem muitos judeus do leste europeu a escolher o Brasil como destino. Os motivos para emigrarem foram diversos, como o antissemitismo, que os obrigava a viver nos guetos, ou seja, em bairros exclusivamente para judeus. Os pogroms, que eram os ataques violentos a judeus ou a bairro de judeus provocados por grupos antissemitas. E a restrição de direitos religiosos, sociais e políticos em seus países de origem. Mas o principal foi por motivos econômicos causados pela redução da produção agrícola, a fome e os grandes deslocamentos internos provocados pelo início da industrialização e da urbanização. Assim, os judeus acabavam vendo na imigração um significado de libertação e uma contingência de sobrevivência. Houve vários fatores que fizeram a imagem do Brasil mudar perante os olhos dos imigrantes judeus. Um deles foi sua localização, pois aqueles que desejassem se estabelecer na Argentina veriam no Brasil uma parada intermediária em seu rumo de saída da Europa Oriental. Outro fator foi a economia brasileira, relativamente forte, que era atraente, já que os judeus encontravam restrições econômicas no leste europeu. Ao chegar ao Brasil, os judeus se fixaram nas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Curitiba, Recife, Salvador e Belo Horizonte, recriando nessas cidades uma intensa vida judaica. Um dos bairros que teve uma grande concentração de imigrantes judeus foi o bairro do Bom Retiro. Este deve seu nome a várias chácaras de retiro que tinham na região, às margens dos rios Tietê e Tamanduateí. Um dos primeiros judeus a chegar nesse bairro foi Meyer Goldstein, sogro de Jacob Hidal Tabacou, que se estabeleceu na rua José Paulino. Mais judeus começaram a chegar a partir de 1910, sozinhos ou procurando seus parentes e amigos. Em 1912, foi fundada a primeira sinagoga em São Paulo, registrada como Comunidade Israelita de São Paulo, que fica na Rua da Graça, no número 160, e junto dela foi construída a primeira escola Yiddish e uma biblioteca equipada com literatura Yiddish, trazida de Buenos Aires. As próximas sinagogas que fossem construídas teriam sempre uma escola e uma biblioteca ao lado. Em 1916 é fundada a Rede de Ajuda Ezra, surgindo logo depois a segunda sinagoga e escola
Talmud Torá e a escola Renascença. Diferente de outros imigrantes, os judeus contavam com uma organização internacional de assistência, das quais os escritórios principais eram situados nas cidades portuárias, oferecendo passagens de saída da Europa e dinheiro para quem começasse suas vidas em outro lugar. Quando chegavam, os judeus se estabeleciam próximos a assistências disponíveis, podendo assim trazer seus familiares, amigos e antigos vizinhos que acabavam se unindo a uma série de instituições assistenciais e comunitárias para recém-chegados. A combinação de sua habilidade de obter rapidamente uma renda com a natureza comunitária e de base étnica levou os imigrantes judeus a estabelecerem grupos de jovens, escolas, sinagogas e sociedades que mantinham os cemitérios judaicos. Com a criação de instituições, os judeus tendiam a investir mais o seu tempo e capital em um futuro brasileiro e menos disposto a deixar o país. Já nos anos 20, o Brasil era visto como uma nação atraente para a realocação. No final da década de 20, a vida judaica já estava bem estabelecida, com muitos imigrantes já tendo atingido a estabilidade econômica. Os judeus se concentraram nos grandes centros urbanos e fizeram trabalhos que não eram habituados a desempenhar, já que a maior parte dos jovens imigrantes judeus era formada por artesãos. Os judeus, tanto de origem sefardita quanto de origem askenazi, ocupavam trabalhos relacionados à manufatura e ao comércio, como o comércio de tecidos, fosse em pequenas lojas ou como negociantes autônomos, no caso, os mascates. A atividade de mascate era uma espécie de integração econômica judaica no Brasil. Os judeus, que já eram donos de lojas, vendiam mercadorias e utensílios domésticos a crédito para os imigrantes, aqueles que tinham acabado de chegar. Esses frequentemente eram conhecidos ou familiares, ou então compravam as mercadorias de sírios e libaneses que já haviam se tornado atacadistas. Nas cidades onde a população judaica era pequena, o número de homens imigrantes recém-chegados que trabalhava como mascate chegava a 80%, sendo esse percentual mais baixo nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo. Havia várias expressões para esse tipo de trabalho. A mais usada entre os imigrantes judeus, askenazim, era klientel chic, que significa aquele que tem clientela, mas adotavam também as expressões ambulantes, trabalhar na rua e vender na caderneta. Porém, seus clientes tinham outras formas de se referir a eles, como as expressões gringo da prestação, judeu da prestação e até mesmo turco da prestação. Os judeus escolheram vir para o Brasil para reconstruírem suas vidas, sem abandonar sua cultura e religião, as incorporando à realidade brasileira. No censo de 2010, há o registro de 107.329 judeus no país. Porém, o número de descendentes que não pratica a religião judaica é incerto. As imigrações sírio-libanesas no Brasil começaram por volta de 1880 por incentivo do imperador Dom Pedro II, que fez uma visita ao Líbano em 1876 e estreitou as relações do Brasil com o país, que, historicamente, sempre foram fortes, desde o período colonial, por causa da boa relação de Portugal com a região. Segundo o pesquisador Roberto Catlab, diretor do Centro de Estudos e Culturas da América Latina da Université Saint-Esprit de Calcic, no Líbano, a visita de Dom Pedro II atraiu os libaneses, que imaginavam o Brasil como uma espécie de Eldorado. Isso porque os jornais locais da época
descreviam o país como um lar repleto de riquezas minerais, agrícolas e seus rios como se fosse uma cidade perdida, repleta de ouro e tesouros. As causas foram inúmeras, porém, o principal foi o declínio econômico e social da região no século XIX, com altos impostos e um grande desgoverno. Com a pobreza do solo, declínio das indústrias, pressão demográfica e doenças, a imigração se tornou a única solução para tais problemas. Outra questão muito relevante para esse fluxo migratório era a constante perseguição com cristãos, já que a Síria e o Líbano, na época, eram dominados pelo Império Otomano e, além do preconceito, tinham de pagar mais impostos e até serem obrigados a servir o exército. Ou seja, mesmo o Líbano e a Síria sempre sendo de maioria muçulmana, os imigrantes que vieram ao Brasil eram 99% de origem cristã. Foi essa minoria que já era cristã que imigrou em massa ao país e que, nesse quesito, se adaptou rapidamente e muito bem ao Brasil. O Brasil era um país desconhecido no mundo árabe. Os imigrantes sabiam apenas que estavam indo à América e por muitas vezes achavam que estavam indo aos Estados Unidos e se encontravam em choque ao descobrir, na verdade, que estavam desembarcando na América do Sul. Outros realmente vieram ao Brasil por não serem aceitos nos Estados Unidos devido ao analfabetismo e estado de saúde ou acompanharam membros de sua família que já havia se estabelecido no Brasil. Pode-se dizer que tiveram duas fases da imigração sírio-libanesa no Brasil, uma no final do século XIX e outra no início do século XX. Os motivos foram parecidos. A diferença mesmo foi que, na segunda fase, a imigração foi mais intensa devido à Primeira Guerra Mundial e uma grande crise no Império Otomano, que piorou ainda mais a situação dos cristãos. No Brasil, os estados que mais receberam imigrantes foram São Paulo, Rio de Janeiro e Amazonas, devido à alta do comércio de borracha e as metrópoles, que eram as duas primeiras cidades. Ou seja, diferente da maioria dos imigrantes que iam trabalhar no interior em plantações, os sírio-libaneses se estabeleceram nas grandes cidades. O Brasil tem aproximadamente 11,6 milhões de descendentes de árabes, e destes, 27% são libaneses. Porém, o Consulado-Geral do Líbano, em São Paulo, estima que seja de 8 a 10 milhões de libaneses. Essa confusão ao distinguir os imigrantes acontece porque todos vieram sob passaporte turco, já que eram dominados pelo Império Otomano e que não existia os países Líbano e Síria na época. É notável na história do Brasil o envolvimento de sírio-libaneses e seus descendentes na política, pois, desde o início do século XX, eles já se encontravam em sindicatos. Sua cultura no meio político é tão grande que é possível encontrar políticos descendentes de todos os lados e opiniões, além de já terem tido um presidente sírio-libanês, Michel Temer. Eles utilizaram o meio político como forma de ascender socialmente, além das famosas mascates atribuídos a imigrantes sírio-libaneses, vendedores ambulantes que exemplificam a cultura mercadora dos imigrantes árabes. A influência árabe mudou o cotidiano brasileiro de inúmeras maneiras, porém, o que com certeza faz parte do dia a dia brasileiro e que tem muita influência dos sírios libaneses é sua culinária. Desde as classes mais baixas até os ricos, todos apreciam iguarias árabes, que moldaram também nossa culinária, como, por exemplo, a esfirra,
o hummus, o beirute, o quibe e o grão de bico.